passa por essa fase. Você teria que pensar numa situação em que alguém não passasse por essa fase. Eu posso pensar numa situação em que alguém não tenha passado por essa fase edipiana. É possível pensar? Essa é a pergunta que o Popper faria. Morrer antes, né? Morrer antes. Se a pessoa morrer antes. Não é nada psicanalista essa Não, Não, mas como enunciado eu posso pensar, não posso? Pode. Não sei. Pode. Como enunciado? Pode. Como enunciado. Pode. Mas por Pode. quê? Não sei, pergunta ao psicanalista se pode. Não, ele diz que todo mundo pode. Mas eu posso, como enunciado, eu posso pensar que alguém não vai passar por aquela fase. Não pode. Eu acho que pode. Agora, eu não sei se um psicanalista concorda que pode. Não, mas aí Temos esquecendo a lógicos, teoria. temos Você vai lógicos, pensando isso. só logicamente, não posso. Logicamente eu posso pensar. Eu posso. E logicamente eu posso pensar em testes, inclusive. Não é? Tem uma coisa, eu li certa vez, muito rapidamente, de que o Malinowski teria demonstrado que em certas tribos não há o complexo de Édipo. Sim, mas parece que ele vai falar que não sei se é o Malinowski, outros estudos da antropologia vai falar que não necessariamente vai ser a figura do pai, mas tem alguma figura do proibido, Tem a alguma figura, coisa assim. sempre, entendeu? Quer Sempre dizer, tem o proibido. Tem Então, sempre como escapar, né? tem a hipótese ad hoc, que nós vamos ver aqui a hipótese ad hoc, quer dizer, porque a coisa é assim, você pode, veja bem como é que é o negócio da falsificação. Primeiro, é falsificável? É falsificável. Falsificável é um conceito lógico, como você acabou de dizer. É só a possibilidade de eu pensar o contraditório. A possibilidade de de cair para cima. É uma possibilidade de contradição que a gente não pensa, mas é lógico. De jogar o tijolo e ele cair para cima, o exemplo que ele dá, que é lógico. Não entendi cair pra cima. De vez de cair para baixo, cair para subir. Não, mas é que cair tem um conceito específico. Mas você joga que e é cai para de cima, planta de terra. para baixo. Então cair não é só, vai para cima, de vento para baixo. Como possibilidade de pensamento existe. Isso, você repare como que é difícil a gente dizer que a gente está pensando Que é no falsificado contraditório. ou não, né? é complicado, hein? Não, são três problemas. Quer dizer, primeiro, pensar o falsificável. Segundo, pensar no teste. E terceiro, pensar que quando o teste falsifica, o defensor da teoria introduz uma hipótese ad hoc que ele não indica como é que ela pode ser testada. Certo? Quer dizer, esse caso aí, eu já vi isso. Quer dizer, não, mas sempre tem uma outra figura. Bom, se sempre tem uma outra figura, você tem que me dizer como é que eu posso testar, já que então, vamos supor, eu posso pensar no contraditório. Então eu pensei, olha, é possível que numa tribo tal não exista o complexo de Édipo. Vamos imaginar que eu sou um antropólogo e que, lendo sobre a teoria edipiana, eu tenha concluído que nós acreditamos no Édipo em função da própria teoria, não é? Que a teoria foi muito divulgada e tal, então todos nós achamos que devemos ter passado pelo complexo de Édipo, né? Então, eu digo, tá, então eu como antropólogo vou pensar o seguinte, que uma cultura onde não tem essa teoria, certo? Portanto uma cultura primitiva, lá eu posso pensar que não ocorre o Édipo, questão lógica. Pensei. E bom, agora eu vou fazer o teste. Então como é? Eu vou lá naquela cultura, estudo aquela cultura, faço um estudo longitudinal, estudo vivendo, entro naquela, como os antropólogos costumam fazer, né? Entra na cultura, vive anos naquela cultura e fica lá acompanhando alguns casos, vamos supor. Eu nem sei se tem esse estudo. Não estou falando mal da psicanálise, não. Tem uma antropóloga que trabalhou com isso. Mas eu não sei, eu não li exatamente como é que foi. Ela foi muito criticada depois pelos antropólogos, mas ela trabalhou com a questão do... E aí descubra que não tem o Édipo. Não é centrado na figura paterna e tal. Então vai lá e diz, olha, está aqui, o teste falsificou, tá certo? O que é que o Popper diria que o psicanalista deveria fazer? Jogar sua teoria fora? Não. Ele vai lá e dá um jeitinho.
você deveria reformular a sua teoria. Não, deveria. Reformular, e quando você reformula, você modifica as suas hipóteses. Só que essas hipóteses devem ser testáveis. Se você modificar uma teoria e introduzir hipóteses testáveis, não tem problema nenhum. O problema é quando você modifica a teoria e introduz uma hipótese que não é testável. Essa hipótese é chamada ad hoc. Ad hoc é uma expressão latina que significa para isto. Quer dizer, ela é introduzida para explicar aquele caso específico que aconteceu. E, portanto, para salvar a teoria da falsificação. Porque ela não diz como é que ela tem que ser testada. Tá certo? Então, quando os psicanalistas dizem não tem o pai, mas tem uma figura, outra, do tio, uma outra figura. Mas já não é mais complexo de ela. Não, depende do que aquele tio representa. Não, mas Literalmente. vamos deixar isso para lá porque eu entendo o conceito. Eu achei que tinha a ver com questões biológicas mesmo. Porque Não. né? Então não é o pai biológico. Né? Não. Então, o problema é quando se introduziu, a pergunta que tem que ser feita é essa: quando os psicanalistas disseram não é o pai tal, tem um tio, uma outra figura e tal, é uma hipótese, ele está reformulando a teoria dele, ele está ampliando. Agora o problema é, essa hipótese pode ser testada? Se ela puder ser testada, não tem problema nenhum. Ela só vai, se ela puder ser testada e resistir à falsificação, o conhecimento psicanalítico terá avançado. Agora, se ela não puder ser testada, é a hipótese ad hoc que só serve para proteger a teoria. Aí o Popper diz, isso aí agora se transforma não em ciência, mas em dogma. Não é? Então, a questão da falsificação, ela envolve todo esse trabalho complexo, quer dizer... Quando se deu com o probabilístico, então. A questão do probabilístico foi na tentativa de salvar a indução. Foi uma tentativa de salvar a indução. Salvar, exatamente, isso aí é verdade, uma tentativa de salvar a indução. Porque você diz, bom, eu posso ter, eu observo vários casos e faço uma inferência construindo um enunciado universal. E eu acumulo vários casos a favor. Mas eu posso ter um ou dois casos negativos, eu digo, bom, eu não posso dizer que com certeza todos os casos serão, não posso falar de verdade, mas eu posso calcular uma probabilidade aqui. Então, é uma tentativa de salvar a indução. Mas depois a probabilidade foi criticada. Né? Os próprios positivistas lógicos, o Karnoff não conseguiu salvar o cálculo de probabilidade, né? Porque mostrou que, caminhando para o infinito, a probabilidade daquele evento ocorrer é zero, né? Diminui, não aumenta. Então, isso criou um outro problema para... Eu não sei onde que eu li, encontraram uma tribo, não encontraram agora, esses estudos agora, na questão da linguagem. Tem uma teoria, acho que é de Chomsky, é uma linguagem universal. E encontraram uma tribo que está desmontando, porque falou que eles não têm nenhuma representação simbólica através de linguagem, não tem tempo passado, não tem nada. Então, pelas características de linguagem, desmonta toda uma teoria que é mais assim. O Chomsky saiu rebatendo e tudo, né? Mas então repare, quer dizer, ali você tem uma teoria científica do Chomsky, na medida em que ela não só pode ser pensada como ser falsificada, como está sendo falsificada. E não é de hoje que o Chomsky está apanhando, né? Não é de hoje. É falsificável dizer todos os homens são mortais? Se é uma hipótese aqui? Infalsificável. Todos os homens são mortais. Logicamente, Eu posso pensar num homem logicamente imortal? pode. Posso. Pode. Logicamente pode tudo, né, pelo jeito. Lógico que eu posso pensar. Se eu pegar toda a tecnologia e pensar num homem biônico e tal, eu posso pensar num homem imortal. Exatamente. Tem um físico da USP que fez uma palestra interessante em que ele disse o seguinte:
nós vamos ter que parar para pensar e decidir se nós vamos querer continuar pertencendo à espécie humana ou se nós estamos caminhando para uma outra espécie. Não é? Porque Tem até o processo de educação. toda essa tecnologia da medicina e tudo, a gente vai cada vez mais tendo chance de vencer a morte, né? Aliás, esse é o grande sonho da medicina, vencer a morte, né? Então, esse sonho é tão grande que hoje um problema psicológico seríssimo da nossa sociedade é que a gente perdeu a familiaridade com a morte, e a gente afasta a morte, a gente não quer saber dela. Isso é resultado dessa sociedade, porque temos esse sonho de vencer a morte, de sermos imortais, não é? O Jorge Luiz Borges tem um conto que se chama exatamente O Imortal. É um homem que viveu aí, já vivia 600, 700 anos, e o problema dele é que ele não suportava mais ser imortal, ele queria, pelo amor de Deus, morrer. Porque ele já estava cansado de ver a mesma coisa, estão passando no mesmo fio. É um conto interessantíssimo, né? Mas você tem essa discussão, né? Quer dizer, eu estava falando que a nossa sociedade nos leva a uma incapacidade de pensar o amor, porque o amor ele é muito ligado com a ideia de morte, né? Você pensar que você pode ter a morte, você tem um conceito na ausência, você tem uma morte em vivo, digamos assim, né? Quando os amores estão ausentes, né? A morte é a ausência, né? Então, como o sono, né? A pessoa parece estar morta, tem uma ausência. Então, o amor implica a ideia de ausência, a ideia de morte. Então, nós vivemos numa sociedade que, de um lado, transforma o amor em sexualidade, né? E, de outro lado, nos afasta da ideia de morte, porque nós queremos ser imortais, que é uma esperança da medicina. Então, nós aprendemos a afastar a ideia de morte, tanto a ideia de ausência e também o amor, né? Já que o amor implica também essa ideia de morte. Então, nós afastamos a morte e vivemos a sexualidade. Então, é uma sociedade que caminha para essa possibilidade de construir um homem imortal. Então, eu posso sim pensar de que essa frase é falsificável, se eu agora penso na palestra do físico, não é? O físico que dizia isso. Nós temos que decidir se nós queremos continuar pertencendo à espécie humana ou se nós queremos nos transformar numa outra espécie. Essa outra espécie é o homem construído pela biotecnologia. Não é? E esse homem construído pela biotecnologia, provavelmente uma hora ele vai ser imortal. Agora, essa imortalidade dele não será mais humana, é isso que diz o físico. Digo, bom, mas se não será mais humana, então quando eu digo todos os homens são mortais, e nesta hora eu tenho uma imortalidade que não é mais humana, então será que esta frase, todos os homens são mortais, é falsificável? Eu diria, não, nesse sentido não, porque houve uma mudança de espécie. Tá certo? E se eu mantenho o sentido de humano para o que nós somos, então esta frase é infalsificável. E ela é verdadeira. Mas eu posso mudar esse enunciado. Eu posso dizer que todo ser humano é mortal. Quando você diz, qual é a diferença? Todos os humanos são mortais, todo ser humano é mortal, é uma coisa, né? Não? Qual é a diferença? Eu não vejo diferença. Fala outra vez. Todo ser vivo ou ser humano? Ser humano. Então, todo ser humano é mortal? É a mesma coisa de que todos os humanos são mortais. Ser vivo é que aí Todos os seres vivos Mas eu são posso mortais transformar, também. eu Não? posso essa substituir mesmo o homem por deixasse humanos. de ser humano, ele ainda Ele seria um ser vivo, né? Quer dizer, tudo bem, essa é interessante.